Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Estado laico e a idolatria do Estado. Não é curioso que os liberais, que são aqueles que violentamente atacam o Estado, o seu engrandecimento, o leviatã estatal, o gigantismo estatal, foram os maiores responsáveis pelo crescimento desse Estado. Se não, vejamos. Na Idade Média, nós tínhamos um Estado confessional, um Estado católico. Nós tínhamos este Estado, mesmo os príncipes e os reis, eles seguiam esta lei natural, tinha uma ordem natural, tinha uma lei natural que estava acima das leis humanas, das leis estatais, Isto, os reis, os príncipes, eles seguiam esta lei natural. Nós temos o próprio Santo Agostinho, que ele criou a Cidade de Deus, essa obra-prima, Então, que era foi o livro de cabeceira de Carlos Magno, inclusive, Então, nós tínhamos toda uma lei natural, que seguia os ensinamentos cristãos da Igreja, E vejam só, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, com a Revolução Liberal, e milhares de padres, de religiosos foram mandados para a guilhotina, foram guilhotinados, Foi propagada a Idade da Razão, em contrapartida à Idade das Trevas, que era a Idade Média. Ou seja, apagaram todo esse legado da Idade Média, todo esse legado cultural, esta influência metafísica, Inclusive nas catedrais. As pessoas que visitam a Europa podem comprovar que nós temos catedrais belíssimas, construídas por esses medievais atrasados, como dizem os iluministas e esse pessoal que adora seguir esses ecos iluministas. Então a igreja, sempre foi vista como... claro, esses pensadores aí iluministas, a igreja é vista como um atraso, como uma entidade que propaga o totalitarismo, a violência. Mas vejam só, nós trocamos toda essa obediência à lei natural de Deus, por obediência ao quê? Às leis estatais. Daí surgiu o positivismo, que são aquelas leis emanadas do Estado. Vejam que a base agora não é uma base mais metafísica, mas sim uma base que segue critérios políticos de ocasião, critérios meramente políticos, critérios de interesses que não estão de acordo com a cultura, inclusive, do seu próprio povo, como nós vemos na atualidade. Você acha, meu amigo, que naquela época existiria um STF, que julga de acordo com critérios políticos, inclusive rasga a própria Constituição Federal? A Constituição Federal, ela não é uma lei que... Nem a própria Constituição Federal é uma lei imutável, E eu não estou falando de mudança legislativa, estou falando de interpretação. Veja que os próprios julgadores, eles colocam aí, destroem as bases da Constituição Federal para colocar princípios, ou seja, o nosso ordenamento, nossas regras seguem critérios
políticos de ocasião, critérios de interesses não só de políticos, como de organizações também de fora do país, organizações que não formam a base cultural de nosso povo, né? Se nós estivéssemos em um estado confessional, não tinha discussão, né? E as pessoas dizem, mas isso é um absurdo, é a liberdade. Ora, nós termos um estado confessional não significa que nós não respeitemos a liberdade de outras crenças, né? Desde que, claro, essas crenças não firam, né? Não firam os valores cristãos. Não é verdade? É lógico, né? É lógico, na época do Império, nós tínhamos a Umbanda, nós tínhamos, embora tivéssemos um estado confessional, nós tínhamos as religiões respeitadas. Aqui nós nunca chegamos a ser um estado islâmico, né? Então, existia toda uma liberdade de crença, de culto, mas existia uma religião oficial, existia uma base moral, onde todos seguiam, inclusive os reis, os príncipes, os nobres, coisa que atualmente nós não temos. Então nós deixamos para o Estado legislar, né, todas as questões de cunho civil, de cunho privativo. Então, é responsabilidade deste pessoal, esses pensadores iluministas e desse pessoal da atualidade que defende esse modelo, o engrandecimento do Estado, né? Porque se tu deixa a critério de políticos decidir questões de família, questões né, civil, questões privadas, tu tá dando poder em demasia ao Estado. Isto é claro, é cristalino. Então, este mesmo pessoal que critica e persegue a igreja é o mesmo pessoal que é o responsável pelo engrandecimento do Estado, por esse leviatã estatal aí, né? E que critica este modelo estatal. É o mesmo que critica esse modelo estatal, mas foram eles, com seus pensamentos, que criaram todo esse aparato estatal gigante, coercitivo. Então, isto fora a questão da segurança jurídica e também a questão econômica também que se impacta, porque a partir do momento em que o Estado ele se torna gigante, ele acaba tendo que ter impostos para se manter. Então vejam que aí nós estamos falando também do engrandecimento do Estado, da intervenção do Estado na livre iniciativa, na liberdade econômica, também a questão da inflação, também, porque temos até um vídeo do Dom Bertrand de Orleans e Bragança falando que a inflação da época do Império era muito menor, né? Era muito menor do que a que temos hoje. Isso sem falar na carga tributária, que não chegava a 5%, 5%. Hoje nós estamos 40% do PIB, né? Então, se nós tivéssemos aí realmente um Estado confessional e um Estado que seguisse uma lei natural, né, o cristianismo, os valores cristãos, nós não teríamos mais essa discussão de tamanho de Estado, nós não teríamos mais essa discussão em relação da família, não teríamos mais nenhuma discussão, nós não teríamos esses tribunais decidindo a revelia do povo e de sua cultura. Nós teríamos um norte a seguir e teríamos também a liberdade de outras crenças, né? Então, meus amigos, vejam que todo esse pessoal que ainda martela, que ainda insiste
nessa falácia de que a Idade Média era uma idade das trevas e de que nós evoluímos. Vejam que neste vídeo eu provei que, na verdade, houve uma involução, não houve uma evolução, né? Nós regredimos, e regredimos muito, porque isso sem falar que todo esse iluminismo, essa evolução liberal aí, foi ela que criou todos esses estados totalitários modernos, o nazismo, o comunismo. Isso é uma consequência lógica. Se nós temos ali, como disse o professor Orlando Fedeli, né, se nós temos a liberdade política, né, a consequência lógica é a liberdade econômica, a igualdade política pregada pelo iluminismo. Nós temos também a igualdade econômica pregada pelo marxismo. É uma consequência lógica. O comunismo é uma consequência lógica do liberalismo, da revolução liberal, da revolução iluminista. É uma consequência lógica do pensamento igualitário. E hoje em dia nós estamos vivendo uma verdadeira paranoia igualitária, onde estão querendo igualar até aquilo que a própria natureza humana, né? Deus não nos criou diferente, não nos criou iguais. Essa paranoia igualitária, ela se iniciou desde essa revolução iluminista, com a igualdade política, ou seja, com a democracia, onde o povo pode escolher seus representantes. Vejam, o povo que não tem mal tem condições de discernir, ele tem a capacidade de eleger seus governantes, é lógico que isso aí criou todos esses demagogos, esses populistas, né? Porque o povo, a grande maioria do povo não tem discernimento. Essa ideia de democracia é uma ideia errônea. Nós não devemos, o povo, ele deve ser orientado, né? O povo tem que ter pessoas comprometidas, pessoas cultas, como eram o pessoal como era a família de Bragança. Aliás, como é a família Bragança, basta ver os vídeos e depoimentos, livros, inclusive, do Luiz Felipe, do Dom Bertrand, e tu vê a diferença cultural, o abismo cultural. É um abismo cultural entre eles e os líderes políticos atuais. Eu não falo só do Lula e da Dilma, eu falo do próprio Bolsonaro, embora o Bolsonaro seja um homem bem intencionado, honesto, mas em termos de cultura eles estão muito aquém dessa família imperial, porque a preocupação vejam que eles eram verdadeiros estadistas. Esses são verdadeiros estadistas, que estudam, que são, além de ser bem intencionados, eles estudam, eles têm raízes, né? Raízes fincadas aqui no Brasil, raízes que foram trazidas aqui para o Brasil graças também aos jesuítas, ao cristianismo que fincou as bases culturais, as bases morais do nosso povo, né? 300 anos antes da coroa portuguesa vir para cá, nós tivemos todo um trabalho de base, de catequese, né? Então, é toda essa herança cultural. O cristianismo, ele não é uma religião, ele é uma cultura. Não é apenas uma religião, desculpa, ele é uma cultura.
Esse é o grande engano desse pessoal liberal, desse pessoal socialista, que quer colocar a religião, o cristianismo, como mais uma religião igual às outras. Não! O cristianismo, ele é uma cultura. São os valores de nosso povo. E são esses valores que eles deveriam estar representados em nossas leis, sim. Nós deveríamos ter um Estado confessional, sim, por que não? Quais foram as bases de nosso povo? A cultura de nosso povo? Quem foi que introduziu? E se tu tira essas bases, essa cultura, tu vai colocar outra coisa no seu lugar. No caso, são critérios, critérios políticos. É o Estado que vai decidir. Vejam, isto é um benefício? Isso é algo bom? Não, isso não é algo bom. Vai deixar o quê? Para o Renan Calheiros decidir a sua vida, para os Gilmar Mendes da vida. É isso que vocês querem? É isso que você acha que é algo bom para nós? Não. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado.